Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos encontramos nessa quarta-feira, dia 25 de maio. Juntos queremos refletir e entrar em comunhão com Deus através da oração. Hoje, ainda dentro desse mês de maio, refletindo nas virtudes de Santa Rita de Cássia, na sua história, convido você a pensar um pouquinho mais comigo. A arte da imitação das virtudes dos santos nos aponta a forma de viver o discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira integral. Não há como olhar para os santos e deixar de perceber suas virtudes. Ao longo desses dias todos, ao longo desse mês, nós fomos olhando para Santa Rita, a santa que escolhemos para refletir nesse tempo, e fomos percebendo as suas virtudes. A piedade infantil que aprendeu dos seus pais, a obediência e o cuidado para com os próprios pais, o perdão generoso dado aos inimigos, o amor a Jesus Cristo crucificado e a meditação da sua paixão, a força em meio ao sofrimento, a misericórdia com os mais necessitados e a compaixão para com o próximo. Santa Rita passou a vida fazendo bem. Era uma imitadora competente de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era ela que vivia, mas sim o Cristo que vivia nela. Essa é a experiência do santo. Como vai nos dizer depois São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Querido irmão, ao longo da nossa vida nós precisamos nos cristificar. Precisamos, a cada passo do caminho, a cada circunstância da vida, deixar que Cristo se forme em nós, que Cristo assuma a nossa história à medida que nós assumimos a vontade do Cristo. E aí poderemos, como São Paulo, dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que segue as pegadas do seu mestre. Muitos desejam ser apenas seguidores de Jesus. O seguem de longe, de tal maneira que Jesus não interrompa o caminho que escolheu seguir e suas opções de vida. Todavia, o verdadeiro discípulo vive com o seu mestre. A ele se dedica e faz dos princípios do mestre os seus próprios princípios. Ela era santa, uma vez que participava do amor de Deus. Todavia, não represava de maneira narcisista esse amor. Abria as comportas da sua vida, abria o seu coração para que a água viva pudesse atingir outras pessoas. Essa é a experiência dos santos. Ignorar os caminhos de Santa Rita nos faz empobrecer os caminhos da igreja. Padre, por que ao longo desse mês nós escolhemos refletir sobre a história e a vida de Santa Rita? Primeiro porque é a padroeira, nossa aqui na paróquia onde trabalho, uma grande santa na história da igreja, por quem nós nutrimos também uma grande devoção. E depois, por causa disso, porque ignorar aquilo que Deus fez na vida dos santos é empobrecer os caminhos da igreja, é deixar de dar glória a Deus. Mais do que isso, é viver equivocados como cristãos.
Por isso nós não devemos ter medo, irmãos queridos, de meditar, de pensar, de refletir, de olhar para a história dos santos. Os santos nos ensinam a aproximar do Senhor. Santa Rita caminha com passos decididos. São eles os passos de Jesus. Segue o Senhor. Recordemos o Senhor que no Evangelho vai dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Em Santa Rita, nós encontramos passos seguros, porque ela seguiu o caminho que é Jesus. Santa Rita poderia ter se encastelado, poderia ter se fechado. Ela não viveu a dor e o sofrimento como se fossem marcas de um destino perverso. No entanto, mesmo em meio ao paradoxo da vida, ela sai de si mesma para encontrar Deus nas outras pessoas. Santa Rita não fechou-se em si, mas saiu para encontrar os outros. Diz não a um projeto de egoísmo. Quem sabe Rita não teria diante dos seus olhos as belíssimas palavras de Paulo aos Filipenses: não façam nada por competição ou por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Sabemos, querido irmão, que o egoísmo nos desumaniza. O egoísmo é desumanizador. Ele gera a cultura da indiferença, da insensibilidade. Diante do drama, do sofrimento do outro, da crueldade, da morte que tenho eu a ver com a dor do outro, poderíamos nos perguntar: não tenho minhas próprias dores, minhas próprias crises, meus próprios problemas, meus próprios desafios? Perguntas que nunca estiveram nos lábios de Santa Rita, pois são perguntas que perpetuam a cultura da insensibilidade, uma cultura que nos afasta dos outros e faz com que construamos um mundo no qual somos únicos e solitários moradores. Eu te convido, irmão querido, diante dessa reflexão, a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, olhando para a história dos santos, vejo o esforço que fizeram para caminhar no caminho da vida, seguindo os teus passos, assumindo a cruz, ajudando o seu próximo, dando bom testemunho. Dá-me, Senhor, a graça da verdadeira conversão. Ajuda-me, Senhor, a caminhar no teu caminho. Ajuda-me a renunciar o que é mal, a abraçar com alegria e disposição a minha própria cruz e a crer que em ti eu encontro a verdadeira vida. Santa Rita de Cássia, que os teus passos também sejam os meus e que tuas atitudes sejam minhas atitudes, e assim, com verdadeira devoção, vivendo bem a minha vida de fé, eu quero prosseguir. E assim imploro: Senhor, fica sempre comigo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que o seu dia seja envolvido pela graça de Deus. Deixo um forte abraço e, como digo, a esperança de amanhã novamente nos encontrarmos. Até lá.